Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Claro que mais uma semana vai se encerrando e a gente não deixa de falar um pouquinho sobre algum assunto importante, né? Alguma coisa que gere valor na nossa vida. Seja bem-vindo ao canal do Eric Camacho. Estamos aí ultrapassando a marca dos 450 inscritos e agradeço demais a sua ajuda de todos que se inscreveram no meu canal ultimamente. A todos vocês que têm deixado o seu like também, os seus comentários, aos que compartilharam, né, o link desse vídeo e dos outros vídeos aí nas redes sociais. Então, desde já o meu muito obrigado e conto aí mais uma vez com a sua ajuda, né, para deixar o seu curtir aqui neste vídeo ao final. Assista ele até o fim que com certeza vai ter alguma coisa de valor para você agregar aí na sua vida, ok? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre vocações. A vocação, muita gente leva ela para o lado religioso, mas vocação ela não é só religiosa, né? Então, eu vou fazer como de costume, eu vou ler aqui alguns significados, né, da palavra em si, né? E aí a gente vai desenvolvendo o vídeo desta forma, ok? Então, vocação é o substantivo feminino, é o ato ou efeito de chamar-se, é uma denominação, é um apelo ou inclinação para o sacerdócio, para a vida religiosa, né? Quando a gente fala de vida religiosa, né, chamando os homens para serem padres, né? As mulheres para fazer parte aí da vida religiosa também, né? Agora, a vocação ela pode ser uma propensão, uma aptidão, né? Mas assim, a palavra ela significa um termo derivado do verbo no latim vocare, que significa chamar, como já foi falado antes. É uma inclinação, uma tendência ou habilidade que leva o indivíduo a exercer uma determinada carreira ou profissão. Indicam quais são as atividades mais compatíveis com os seus interesses, habilidades e competências. Então, você não, quando a gente fala vocação, a gente não está falando só da questão religiosa, né? Então eu tenho vocação, por exemplo, para ser professor de educação física, né? Eu tenho vocação para, né, tocar um instrumento, eu tenho vocação para vendas, eu tenho vocação para ser um aprendiz, né? Eu tenho vocação para ser dono de alguma coisa, ou trabalhar com determinada profissão, né? Então, quando a gente fala de vocação, a gente está falando disso, né? Alguns têm vocação para ser padres, outros têm vocações para ser pastores, né? Eu tenho vocação para ser pai, para ser esposo, para ser um amigo, para ser um colega, né? Para ser professor, como eu já disse antes. Então, todo mundo tem uma vocação ou várias vocações, né? Então, basta você descobrir aí qual é a sua, tá bom? Então, eu sei confeitar bolos, por exemplo, é uma vocação. Eu sei consertar um automóvel, também eu sei fabricar um instrumento. Tudo isso é vocação. Eu sei cuidar de pessoas. Eu sou um bom médico, ou posso ser um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta, né? Semana que passou teve o dia do fisioterapeuta, né? Desde já deixar os meus parabéns aí, em especial a minha fisioterapeuta Aline. Quando em 2011 eu fiz a cirurgia no meu joelho, ela me ajudou bastante, né? Hoje ela está morando em outro país, aí desejo a ela toda a sorte do mundo e o meu muito obrigado, porque desde a cirurgia, desde que eu terminei a minha série de sessões, as minhas sessões de fisioterapia, né? Nunca mais eu senti dor no joelho, e isso eu devo muito à Aline. A Aline é minha amiga já faz muitos anos. Então, muito obrigado, minha querida, tá? Agora, pessoal, claro que na Bíblia também fala sobre vocação, né? Então, por exemplo, em Mateus capítulo 19, versículo 21, respondeu-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis, dá o dinheiro aos pobres e traz um tesouro no céu, depois vem e me segue. Então, esse é muito, muito forte, muito tocante. Em Efésios capítulo 14, versículo 1, eu que estou preso por causa do Senhor, exorto-vos a viver de maneira digna da vocação a qual foste chamado. Aí já vem
de encontro àquilo que cada um de nós foi chamado, né? Em Efésios capítulo 4 também, versículo 4, há um só corpo e um só espírito, como também há uma só esperança, a qual fosse chamados e de vossa vocação. Então, eu sempre falo, né? Na Bíblia você pode buscar o assunto que você quiser. O que você quiser tem na Bíblia. Claro que com vocações não ia ser diferente. Eu agradeço em especial essa semana, né? Nós tivemos aí 2 datas nessa semana que para mim são muito especiais, né? Primeiro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, que aqui no Brasil também é o Dia das Crianças, né? Então, primeiro, muito devoto a Nossa Senhora Aparecida, né? Padroeira do nosso país. Muito agradecido por tudo que ela tem feito, por todas as intercessões que ela teve por mim junto a Jesus Cristo, né? Todas as vezes que ela me ajudou, eu sou muito grato, né? E às vezes que ela também não ajudou também, a gente precisa entender, né? Que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? As coisas geralmente não vão ser do jeito que a gente quer, elas vão ser do jeito que Deus quer. E aí a gente tem que aceitar, porque é o melhor jeito, né? Segundo, Dia das Crianças, né? Eu tenho 2 em casa, tenho meu sobrinho Rafael também, tem a Bianquinha aí que chegou recentemente, então essa vocação de ser pai, de ser tio, né? Também agradeço muito a Deus por isso, porque quando eu era mais jovem sempre quis ser pai, sempre quis saber como é que era ser um pai e como eu poderia ser um bom pai, né? E eu acho que consegui. É claro que ainda é pouco tempo, né? Meu filho mesmo tem 14 anos, a minha filha tem 8, né? Mas assim, essa vocação, essa sensação de ser pai, de poder cuidar de uma criança, de poder ensinar, de poder ver ela crescer, é uma satisfação enorme para mim, né? E o terceiro, também muito importante, né? É a minha profissão de ser professor. No dia 15 de outubro, a gente comemora aqui no Brasil o Dia do Professor, né? O que eu recebi de mensagens, eu acho que eu nunca recebi tantas mensagens bonitas como eu recebi no dia de ontem, né? Hoje, na gravação desse vídeo, dia 16, ontem, dia 15, exatamente o Dia do Professor. Então, eu sou muito grato a todos os meus alunos, a todos aqueles que aprenderam, estão aprendendo alguma coisa comigo, tanto crianças quanto adultos e idosos, né? Eu trabalho com todas as faixas etárias, desde o mais pequenininho até o mais experiente, né? Muitos deles do qual eu me orgulho demais, porque eu espero chegar lá longe com a sabedoria que essas pessoas que são meus alunos, que é por causa deles que eu sou professor, né? Eu espero chegar lá onde eles chegaram e com a saúde que eles têm, com a felicidade que eles demonstram e acima de tudo de gratidão, né? Eu já falei sobre os meus alunos algumas vezes, né? Principalmente aqueles onde eu trabalho com hidroginástica, com a terceira idade no geral, mas é claro também com as crianças, né? A gente ensina muito as crianças, mas também aprende demais. Então, agradecer também a todas as crianças aí que a gente está um pouco afastado desde março, né, no afastamento social aí por causa da pandemia, mas na hora certa, quando for a hora certa e quando tiver seguro para todo mundo, estaremos juntos de novo, né? Então, muito obrigado a todas as mensagens, fiquei muito feliz, como falei em alguns grupos, algumas mensagens fizeram os meus olhos suar, né? Não é fácil segurar a emoção e eu acho que não há necessidade de segurar a emoção, né? Isso é uma trava, né, que a gente acaba colocando na gente mesmo, porque as pessoas acham que quando a gente chora, a gente está demonstrando fraqueza. Muito pelo contrário, né? Não tem nada de errado a gente ver a felicidade de uma outra pessoa transbordando pelos olhos, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Aprendi que não devo segurar esse tipo de emoções, nem quando estou muito triste, nem quando estou muito feliz, né? Então, eu choro mesmo, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum nisso.
E agradeço mais uma vez a todas as mensagens, né? A vocês que têm a vocação para ser pais e mães, né? Por favor, não coloquem travas nos filhos de vocês enquanto eles são pequenos, né? Muitas coisas que a gente enfrenta como dificuldades no nosso dia a dia, quando a gente vira jovem adulto ou um adulto mais experiente, é porque os nossos pais nos colocaram travas quando a gente era pequeno, né? Então, eu vejo que enquanto criança, a gente deve mesmo explorar as habilidades que aquela criança tem, né? Eu vejo meu filho muito inteligente, muito sossegado, muito inteligente, tá aí, tocando instrumento, né? Quem diria, né? Que eu ia ter um filho que ia seguir esse tipo de passo que eu percorri, né? Que é a música também. Não é a minha principal habilidade, mas é uma delas, né? Uma vocação. E não é à toa que o Frantic Metallica Cover tá aí com 15 anos, né? Em breve a gente vai estar nos palcos novamente. E a minha filha é uma ginasta, uma dançarina, uma artista, né? Essa daí tem tudo para se tornar uma grande artista, né? Eu e a minha esposa, a gente sempre olha e fala, puxa, se ela não for artista, ela pode ser o que ela quiser, e o que ela quiser a gente tem que aceitar, né? Mas se ela não for uma boa artista, a gente não vê, assim, uma outra coisa que ela possa sair tão bem, né? Sabe interpretar, sabe cantar, sabe dançar, né? Faz muitas coisas aí. Ela vê determinado vídeo assim de alguém fazendo uma dança, de alguém fazendo cantando alguma coisa, né? E ela logo quer fazer também e ela faz impressionante como ela faz igual, né? Então, que a gente aprenda a não colocar esse tipo de trava nos nossos filhos. São bloqueios mentais, na maioria das vezes, né? Que aí a criança ela leva isso durante a vida e acaba sendo um problema para ela. Então, se você já pôs, calma, dá tempo de tirar, né? Então, incentive o seu filho. Ele quer ser um atleta de qualquer esporte que seja, incentive, né? Ah, ele é bagunceiro, deixa ele bagunçar, né? Quando a gente é criança, esse é o momento de bagunçar mesmo, né? O problema é quando a gente vira bagunceiro na idade adulta, aí é complicado, né? Ele é namorador, ele é, sei lá, ele é um bom conversador, um bom orador, né? Deixa a criança se desenvolver. Meu filho também tem habilidades culinárias, né? Ele cozinha, ele faz algumas coisas assim que a gente fica perplexo, né? Fala, nossa, como é gostoso isso daqui, né? Então, ele vê também a mesma facilidade que a Isabela tem. Ele assiste um vídeo, ele vê o quão interessante aquele vídeo culinário é, ele vai lá e faz igual, né? Umas carnes que ele assa aí que ficam sensacionais, sabe o que é ponto de carne, sabe que carne é boa para fazer determinado prato, sabe qual carne é boa para fazer outro tipo de prato, né? Então, esse tipo de coisa a gente incentiva, né? Na minha casa não tem essa de você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A minha filha agora começou a jogar videogame, né? Então, não tem essa de você não pode fazer aquilo. Claro, tudo com moderação, tudo dentro de, né, um determinado regulamento, vamos dizer assim, né? A criatividade em casa ela rola solta, mas dentro de um padrão, né? Sem extrapolar nada, nem para muito e nem para pouco, né? Então, o quanto a criança, o quanto os meus filhos quiserem fazer determinadas coisas, a gente deixa. Claro que a gente sabe o que é bom e o que não é, né? A gente, na hora que precisa, a gente vai lá e coloca a nossa opinião, né? Isso não é bom para você, né? Então, incentive o seu filho, deixe ele explorar muitas habilidades, né? Quem sabe essas habilidades não se tornam vocação, né? E se ele tiver vocação, então, para a vida religiosa, que assim seja. É o que o Senhor quer para aquela vida, né? Para aquela criança, para aquela pessoa. Tá certo? Então, vocações, pessoal. Aproveite a sua, descubra qual é a sua. Quando a gente é jovem, quando a gente está ali na fase de ensino médio, principalmente, começam a aparecer os testes vocacionais. Eu me lembro que quando eu fiz o meu, na escola, apareceram um monte de vocações. Uma delas, educador físico, né? O que eu sou hoje. Eu sou muito grato, né? É a minha profissão, é o que eu escolhi para ser na minha vida. Então, eu sou muito grato
a essa vocação e a todas as outras que eu aprendi. Nunca é tarde para você aprender alguma coisa. Então, descubra qual é a sua, descubra quais são os seus gostos, incentive os seus filhos também a fazer isso, os netos, né? E deixa a criança se desenvolver do jeito que ela precisa. Tá certo? Só assim a gente vai ter um futuro melhor no nosso país. E aí eu não estou falando de questão política, eu estou falando de tudo, né? Então, incentive. Ajude seu filho a descobrir qual é a vocação dele. Tá certo? Bom, eu desejo a você uma ótima semana. Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, o seu trabalho, os seus familiares, né? E a gente se vê na semana que vem. Muito obrigado, Deus abençoe e tchau!